Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real aqui na Rádio Infidelidade, através do canal Silvana Hennica, o canal mais infiel e eclético do Brasil. Eu quero que você comente aqui, será que nunca levou o chifre só a mulher que ainda não descobriu? Será que ainda existem pessoas fiéis? Você ainda acredita nisso? Vocês sabiam que a pessoa que trai uma vez tem 335% de chance de trair novamente em outro relacionamento? Então vem a pergunta mais importante desse vídeo. Será que vale a pena ser assumida por um traidor? Será que o homem que traiu a esposa com você não vai fazer a mesma coisa ali na frente? E para iniciar a noite de dores temperadas com chifres, vamos contar a história da Liz, que tem 27 anos e é vendedora. A Liz deve ser a nossa Iludiane da vez, pois iniciou dizendo que está desesperada por um conselho. Eu diria um puxão de orelha, mas como é ela quem decide, tentarei me segurar, mas só por um pouco, prometo. Queridos ouvintes da Rádio Infidelidade, eu estou em um relacionamento complicado. Ele é meu primo. Tivemos uns momentos quando éramos ainda crianças, mas era inocente e não rolava nada. Só a mão segurando na outra e carinho nos braços, mas não passou disso. Tínhamos 11 anos na época e só ficamos de verdade aos 17. Eu tinha um medo terrível de ir além do que já tinha acontecido, pois achava que era pecado. Eu era muito nova, não sabia o que eu queria da vida, mas ele era apaixonado por mim e vivia se declarando. Confesso que eu também era apaixonada por ele, mas o medo e o preconceito me prendiam e por esse motivo eu não quis ir além. Eu o rejeitei, mesmo gostando muito dele, e evitava chegar perto. Morávamos a 1 hora de distância um do outro e sempre que nos víamos sentíamos a química e a atração forte, mas eu sempre resisti. Aí, com 18 anos, eu me mudei de cidade e ele ficou muito mal, mas sempre mantivemos contato por mensagem, Facebook e WhatsApp também. O tempo foi passando e eu comecei a namorar outra pessoa e ele também. Então ficamos sem nos falar por uns 2 anos. Depois ele me procurou para saber como eu estava. Dizia que nunca tinha me esquecido e voltávamos a todo aquele assunto novamente. Depois de uns meses eu me afastava novamente, pois eu sabia que era errado, tanto para o meu companheiro quanto para ele. Depois ficamos novamente mais 1 ano e meio sem nos falarmos. E depois voltamos novamente a conversar. Nossos assuntos eram bons, sobre tudo, sobre planos, sobre o cotidiano, sobre o mundo, enfim, amenidades. E sendo assim, era muito difícil me afastar. Para variar, eu estava em um relacionamento abusivo e quando deu 4 anos, decidi que iria me separar, pois já estava morando com ele. Ele, então, disse que viria me ver na cidade onde eu estava morando, mas não deu certo, pois eu descobri que estava grávida e me afastei novamente. Ele ainda estava com a companheira dele, morando junto também. Ele ficou muito triste quando eu decidi me afastar novamente e confesso que eu também, mas era o certo a fazer. Eu resolvi tentar melhorar o meu relacionamento da maneira que deu, já que não tinha amor, afinal, eu amava outra pessoa, o meu primo. Mas nem eu mesma admitia aquilo, e resolvi tentar salvar meu relacionamento. Eu era fiel, nunca traí, a não ser que essas conversas sejam um tipo de traição. Passados mais 3 anos, e eu vi que meu relacionamento já não existia. Meu companheiro bebia muito, chegava de madrugada, então decidi me separar. Quando isso aconteceu, voltei a conversar com o meu primo. Eu sei que não deveria, afinal eu estava mexendo no que já estava quieto, adormecido. Ele continuou dizendo que me amava, que nunca tinha me esquecido, que eu fui o primeiro e único amor da vida dele, e acabamos nos envolvendo novamente, com ótimos papos sobre tudo. O que eu dizia encaixava nos mesmos pensamentos dele, ou o que ele dizia encaixava nos meus. Era uma euforia, algo tão bom, mas aí a esposa dele ficou grávida. De imediato fiquei feliz por ele, mesmo ele não tendo planejado. Era ela quem queria muito e penso que filho é sempre uma bênção. Mas isso não foi motivo para pararmos de conversar. Eu até dizia para ele que deveríamos nos afastar, que era o certo a fazer, mas ele não aceitava e fui deixando rolar. Conversávamos o dia inteiro, assuntos normais e intensos também. Acabou que eu fui de férias para minha cidade natal
e marcamos de nos encontrarmos. Queríamos saber se aquele sentimento todo ainda existia. Dito e feito, sim, existia. E acabou que ficamos novamente. Não só uma vez, mas várias. Fizemos amor e foi muito intenso. Até choramos. Foi algo que nunca senti na vida. E ele me disse, demonstrou, que também sentiu o mesmo, que era a mesma coisa. E então ele decidiu que iria se separar, que não queria mais viver sem mim. Eu disse que essa decisão era só dele, que eu não iria me meter. Inclusive, ele me falou que tinha certeza que eu jamais aceitaria ser a outra, pois me viu resistindo por tantos anos. Realmente não era o que eu queria e não foi. Não aceitei. Eu disse para ele resolver a vida dele e voltei para minha cidade. De lá para cá, continuamos conversando e ele começou a se sentir sufocado. Eu estava me sentindo muito mal com a situação dele e pedi para nos afastarmos novamente, mas ele não quis. Ficou muito mal, fez chantagem emocional, disse que não viveria mais sem mim, implorou para eu esperar o filho dele nascer, que ele resolveria tudo para vivermos o nosso amor. E eu concordei. Mais um erro meu. Há uma semana ele disse que estava se sentindo muito pressionado, disse que estava com medo de me perder e que a mulher dele percebeu que ele estava distante. Afinal, ele saía de casa para poder falar comigo. Conversávamos dia e noite e em um dia ela chegou em casa sem que ele percebesse e o questionou sobre com quem ele estava falando. Então ele explodiu, contou tudo. Disse que queria se separar e que estava comigo. Disse o meu nome e tudo e adivinha? Ela surtou, se jogou no chão, chorava sem parar, implorou para ele não abandonar ela e o filho. Sim, ela ainda estava grávida. Completou 8 meses agora. Sei a gravidade da situação, não sou uma má pessoa. Sei o quanto ela o ama e o quanto fizemos mal para ela. No final das contas, ele acabou cedendo, até porque ela foi parar no hospital. Disse para ela que não iria se separar e que tinha se arrependido. Não teve muita escolha, a mãe dele me confirmou toda a história. Em seguida ao ocorrido, ele entrou em contato comigo para contar o que havia acontecido. Depois me bloqueou em todas as redes sociais, no WhatsApp e saiu do grupo onde tinha nossa família. Ele quis me apagar da vida dele. Confesso que senti ele muito diferente, me pediu perdão e ali eu percebi que ele estava decidido, que tinha me dispensado. Mas no outro dia entrou em contato novamente. Disse que me ama e me pediu para não abandoná-lo. E desde o dia da confusão, ele está me implorando para entender, mas que agora ele não sabe mais o que fazer. Quer esperar o filho nascer para decidir o que vai fazer da vida. Mas eu disse que não vou esperar, que vou seguir a minha vida e falei para ele tentar ser feliz com a decisão dele. Mas ele não aceita. Me quer na vida dele, só não acho justo nem com ela e nem comigo. Eu já não tenho mais certeza se ele me ama, porque se me amasse, teria ido até o fim em sua decisão. Eu nunca quis o mal da esposa dele, nunca quis que ninguém ficasse machucado. Ela entrou em contato comigo e jogou toda a culpa sobre as minhas costas, como se ele não tivesse feito nada. Ela me falou que ele se arrependeu de tê-la traído, que eu deveria sumir da vida dele. Eu fui compreensiva com ela, não revidei e nem quis discutir, afinal, eu sei o que ela está passando. Já fui traída e sei a dor que é. Prometi para ela que iria me afastar e assim o fiz. Só que eu o amo e ele disse que me ama também. Sendo assim, a cada dia que passa, minha decisão me machuca mais. Por favor, me deem conselhos. O que eu devo fazer? Bom, gente, a Liz não pediu conselhos só para mim, né? Pediu conselhos para todo mundo deste canal. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa história. Eu vou dar o meu feedback. Eu acho engraçado quando a pessoa fala assim: eu não aceito ser amante, eu não aceito essa coisa de ser a outra. Porém, já ficou com a pessoa várias vezes. Ela mesma disse: nos encontramos, ficamos, o sexo foi isso, você já traiu. Você já se colocou na posição de a outra, querendo ou não, influenciou aqui na mulher ter ido para o hospital, ter se jogado no chão, porque é uma puta sacanagem fazer isso com uma mulher, sendo ela quem seja. Imagina ela estando grávida.
Eu não estou falando aqui daquelas mulheres que às vezes eu falo, tem mulher que merece levar o chifre que carrega na cabeça, né? Tem sim. Nós estamos falando dessa história aqui, quadradinha, dentro desse quadrado. A história da Liz, do primo dela e da esposa dele. Essa mulher, pelo que eu entendi aqui, está sofrendo muito. Gente, já é difícil para uma mulher estar grávida. É muito difícil, é muita mudança, é muito medo, é muita insegurança. Você não sabe o que vai acontecer. Muitas mulheres têm medo do próprio parto. Elas precisam de alguém e de repente você descobre que o seu marido não assim você descobre que o seu marido te traiu. O seu marido confessa para você que está apaixonado por outra mulher, enquanto você está carregando o filho dele na barriga. E mesmo que a Liz fale aqui, eu sei a dor que ela está sentindo, eu já passei por isso e blá, 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 não diminui a dor dessa mulher, dessa esposa, não diminui. E aí vem aquele ponto que ela tocou aqui, que eu sempre toco. A mulher continua com o traidor e precisa de alguém para jogar a culpa. Ou, não nesse caso, né, mas se eximir da própria culpa do fracasso pelo seu casamento, que muitas vezes o fracasso de um casamento é culpa de ambos, mas às vezes tem aquela mulher que nem vamos comentar aqui, né? Mas nesse caso aqui, ela foi procurar a Liz porque ela precisava jogar a culpa em cima da Liz, ao invés de jogar a culpa sobre o marido dela. Porque se ela falar que a culpa é dele e continua com ele, ela não vai conseguir lidar com essa situação. Olha, eu achei isso aqui muito triste, essa história muito triste. Volto lá em cima no ponto que o casamento da Liz era abusivo, ele a traía e ela se viu grávida. O que ela fez? Ela continuou com um homem que a maltratava. Ela continuou naquele casamento pelo quê? Por causa do filho. Então agora ela não pode dizer que, se ele a amasse, ele deveria ter sido firme na decisão dele. Se você também não foi, Liz, você permaneceu mais 3 anos com um homem que você não gostava e que, além de tudo, te traía, te maltratava. Pois é, né? Quando a gente fala do outro, a gente normalmente esconde o nosso rabo. Por que você não foi firme naquela decisão? Você não disse que amava o seu primo? Mesmo que você não estivesse com ele, você também deveria ter sido firme naquela decisão. Então aqui nós não podemos julgar nenhum dos três. E aí vocês vão falar assim, como assim, se você não ficou falando do traidor? Vocês não entendem que aqui está envolvendo uma história de amor onde 2 pessoas tinham medo de ficar juntas? E pode até ser que quando eles eram adolescentes eles tivessem assumido serem primos e vamos enfrentar e vamos ficar junto e tal, e um lutando pelo outro e pá. Pode ser que isso tivesse acabado, que nem era tudo isso, mas o problema é que aqui eles ficaram alimentando isso por uma vida. E quer saber? Eu acredito que se eles hoje, ela já se separou, se eles se separar e ficarem juntos, não vai dar certo. Porque já aconteceu isso comigo, de alimentar um amor lá, e meu primeiro amor quando eu tinha 13 anos. E depois, quando foi acho que 8 ou 9 anos, eu fui viver aquilo e vi que não tinha nada a ver. Que não era aquilo, que não era mais a mesma coisa, que não era mais a mesma pessoa. Aqui eles não são mais aqueles adolescentes. Bom, gente, o que eu vou dizer para vocês, né? Quero os comentários de vocês aqui nisso aqui. Agora, o que eles deveriam fazer é um ponto a se dizer também, né? Um ponto a se colocar aqui, ó. Para mim, a Liz já deveria ter caído fora disso há muito tempo. Deixa esse casal lá resolver os problemas deles, senão você sabe o que vai acontecer? Se esse cara resolve se separar, se esse cara decide largar a esposa, se acontecer qualquer coisa, você sabe que mesmo não merecendo a culpa, entre aspas, ou merecendo, entre aspas, né? Você vai ser a culpada, você vai ser apontada na rua. Você tem que ver se você consegue carregar um fardo tão grande quanto esse. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria e eu acho que eu nem ia querer carregar tudo isso. Eu acho que agora você tem que seguir a sua vida. Aí você fala, mas ele não me deixa em paz e pá, pá, pá. Ué, você passou tantos anos bloqueando esse cara, se afastando dele, sumindo da vida dele.
Então não inventa desculpa que agora você não vai conseguir. Ai, ele não vive sem mim. Vive sim, vive. Tá vivendo há muito tempo. Sabe o que ele quer? Ele quer alguém para fugir de um relacionamento que não vai bem, de um filho que ele não planejou e de uma mulher que agora sabe que ele é um traidor e vai ficar jogando isso na cara dele sempre que quiser ou se sentir frustrada. Então, minha filha, larga esse povo aí, siga a sua vida, arrume um cara bacana, um cara legal, que pode andar com você livremente, sem sentir culpa, sem se sentir presa, sem sentir culpa de estar ao seu lado, sem sentir vergonha e sem que você precise se esconder, tipo uma muamba dessas que a gente traz lá do Paraguai. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Um beijo e até a próxima história real aqui na Rádio Infidelidade do canal Silvana Rênica.